Bom, se vai dar certo, eu não sei, mas eu plantei aqui, naquele pote que tinha uma... Esse que eu fiz uma decupagem, né? Que antes tinha uma outra planta aqui, mas que morreu. Plantei uma samambaia. Essa samambaia é aquelas samambaias do mato, que dão em tudo quanto é cantinho da casa, em tudo que é barranco. Geralmente dá certo tirar elas desses lugares e plantar dentro de casa? Geralmente não. Mas, vamos tentar, porque eu achei que ela ficou tão bonita aqui. Tem alguém atrás de mim. E a gente tá fazendo aqui, Pandora? O que a gente tá fazendo? Estamos esperando a ração. Estamos esperando. Ela é muito assim, sabe? Ela não gosta de carinho. Ela não gosta de da beijinha, assim. Ó. Ela não gosta de carinho, não gosta de carinho, não, Pandora. Não, a mamãe é chata, né? Grudenta. Gosta dando carinho pra uma cachorra que não gosta de carinho, que não gosta de amor. Nenenzinho de mamãe. Eu ficar fofa com ela odeia fofura, né? Ela é bruta. É bruta. Ela fica me seguindo o tempo todo, mas ela é bruta. Não é bruta? Eu me quero dar beijinho. Dá um beijinho. Dá beijinho, Pandora de mamãe. Mamãe vai chorar. Ô, Pandora, mamãe vai chorar. Começou a pingar aqui. Começou a pingar. A gente tá aqui esperando a ração chegar. Você vai embora? Você vai pra lá? Vai deixar a mamãe sozinha aqui na chuva? Tá nem prestando atenção, ó. Vazou. Vazou, né? Pandora. A mamãe aqui. Vai proteger sua mãe, não? Vem aqui me dar um beijinho. Foge. Ela é muito bruta. Ô, Biade, o que você tá fazendo aí em cima? Biade, ó. Cara, tá pingando mesmo. Tô vendo só o rabo dele. Ai. Aqui, minha guardinha. Se ela estiver aqui, o outro não vem, não. E se ele vier, ele expulsa ela daqui pra só ele ficar. É um ciúme. Tá pingando. Vou abrir ração. Aí o senhorzinho mandou mensagem assim, agradecendo pela preferência. Meu filho, eu que agradeço. Eles são muito bonzinhos mesmo. Lá eles têm um preço muito bom. Tipo, se pedir, vem, sabe? No outro lugar onde eu comprava, eu só entregava só na terça-feira. E mesmo assim, acontecia de eu ficar o dia... E não tinha hora certa não, sabe? Podia ser que vem de manhã, vai que vem de tarde, vai que vem de noite, sei lá. Tipo, você tem que ficar o tempo todo esperando, não pode sair pra lugar nenhum, com medo de chegar e você não tá em casa. Com medo de deixar na casa de alguém e depois ter que ficar procurando em casa de quem que deixou meu negócio, sabe? E esses não, são muito certinhos. Já mandei mensagem, falou que já vai vir. Aí também aqui esperando, né, Pandora, que eu já desci com o lixo. Acho que eu vou catar os cocôs. Eu queria deixar eles fazer um pouquinho mais de cocô pra eu catar tudo de uma vez só, não ter que ficar catando 10 vezes, né? Vamos ver, deixa eu sacola lá em cima. Enquanto não vem, vou catar os cocôs. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é segunda-feira, dia 21. Aqui a protagonista. Ô, meu filho, ô, querido, protagonista, você quer fazer o vlog? Você quer ter o diário de Francisca? É isso. Hoje é dia 21 de outubro. Eu fiquei até agora há pouco ali embaixo, que hoje acabou demorando um pouquinho mais pro homenzinho vir entregar a ração. Na verdade, veio um outro entregador entregar. E aí, como eu não queria subir, eu eu vou subir, eu tenho que enfrentar esse cachorro tudo pra poder passar e tal. Eu fiquei lá embaixo, esperando, aí fui catar os cocôs, depois eu acabei limpando o jardim que eu tenho lá na frente de casa, como choveu muito esses dias, né? Então, o mato cresce, assim, vertiginosamente. Então, eu fiquei ali, como amanhã passa lixo, né? Então, eu fiquei ali enchendo umas sacolas de mato pra serem levados amanhã. E eu tinha até pensado que eu nem ia publicar nenhum vlog hoje. Vou mais tarde, né? Geralmente eu publico às 7 horas. Mas tinha pensado assim, não vou publicar nada não, porque eu não gravei quase nada. Hoje foi um dia muito, muito corrido.
E eu não consegui gravar nada, né? Mas aí eu decidi vir aqui, sentar aqui um pouco e falar um pouquinho sobre uma coisa que, como sabem, é uma coisa que anda muito pela minha cabeça e que vai ficar pela minha cabeça até mês que vem, pelo menos. Que é sobre essa passagem, né? Essa passagem de Plutão que está em Capricórnio, que vai para Aquário. O último dia dele em Capricórnio é dia 19 de novembro. E depois, a partir do dia 20 de novembro, ele vai para Aquário. E a questão é, nunca mais na nossa vida, ou pelo menos nessa encarnação, vamos passar novamente, graças a Deus, por um Plutão em Capricórnio. Quando eu falo assim, sabe, não tem que deixar claro que quando eu falo de signos, eu não estou falando das pessoas de determinados signos. Quando eu falo assim, quero me livrar de Capricórnio, não tem a ver com as pessoas, mas do arquétipo dos signos. Pode, inclusive, haver pessoas em Capricórnio que nesse momento estão sofrendo muito com o peso das coisas do arquétipo de Capricórnio. Então, assim, tô muito feliz. Quer dizer, não quer dizer que tudo vai ser mil maravilhas depois, mas assim, eu quero, chega, já deu, sabe? Já deu. Então, eu não entendo assim muito, extremamente de astrologia, não. Mas aquilo que eu entendo me deixa assim muito reflexiva. Muito. Eu fico igual a Nazaré Tedesco fazendo aquele meme que tem dela fazendo vários cálculos. Porque eu fico pensando assim o tempo todo. Pense que Plutão é o planeta que está mais distante do Sol, né? Então, ele demora muito tempo. É um planeta muito lento. Então, ele é considerado um planeta geracional. A gente sempre pensa que a gente é a mesma pessoa a vida toda. Não é. A gente, mesmo por mais que a gente conserve a nossa essência, a gente vai se transformando e, se possível, evoluindo em cada fase, diante dos desafios, diante das coisas que a gente vai vivendo e tal. Então, assim, eu sou escorpião. E escorpião, a gente até tem uma coisa meio mórbida, assim, meio sombria, né? Porque a gente lida muito bem com morte, seja ela física ou simbólica, né? Então a gente acaba tendo muito essa percepção daquilo que é muito profundo, coisas que às vezes as pessoas não gostam de falar sobre, a gente habla com mais facilidade sobre as coisas e tal. E a gente acaba gostando muito desses temas, assim, bem mais profundos, né? E aí essa interpretação de que, na verdade, porque o escorpião é morte e renascimento, né? Então a gente lida muito com isso. Na verdade, a gente está sempre morrendo e renascendo. Quando você era criança e se tornou um adolescente, morreu a criança para nascer o adolescente que você se tornou. Depois que você virou jovem, morreu o adolescente para nascer o jovem, e assim em diante, né? Por mais que você conserve, por exemplo, a sua criança interior e tal, as suas questões de infância, ou algumas delas, você pode ter ainda alguns traumas, alguns problemas, coisa e tal, coisas que te tornaram o que você é hoje, mas alguns dos seus dilemas de infância, imaginar você tirou uma nota baixa na escola e você, não sei como eu vou fazer para contar para os meus pais. Os problemas que você tinha lá não são os seus problemas de hoje. Hoje você vive outras questões. Eu fico muito tempo assim, olhando para isso, olhando para isso, olhando para isso, olhando para isso. O que é isso aqui? Isso aqui é uma pastel. E aí o que acontece? Plutão, durante um determinado período, ele passa por um determinado signo, digamos assim, tentando explicar claramente, de uma maneira mais fácil. Aí ele fica em cada signo, dependendo. Em alguns ele fica 12 anos. A gente teve agora em Capricórnio por 15, quase 16 anos que a gente está vivendo essa fase, esse ciclo. Quase 16 anos vivendo as mesmas temáticas de Capricórnio na nossa vida.
E aí agora vai mudar o tema. É como se você falasse assim, se você for resumir a sua vida em pequenos momentos, né? Como se cada fase, cada ciclo da sua vida representasse uma coisa. Então agora a gente vai sair desse ciclo de Plutão em Capricórnio, tudo que era temática do que a gente viveu nesses últimos 15, quase 16 anos, graças a Deus, não será mais a temática desse próximo ciclo, que vai ser de Plutão em Aquário. E aí, posso dar um exemplo assim, e eu não acreditava antes em astrologia, né? Eu só comecei a acreditar em astrologia quando eu comecei a ver sentido nas coisas. Eu nasci quando Plutão estava, tanto eu como todo mundo da minha geração. Quem nasceu até 1984 nasceu quando Plutão estava em Libra. Aí você pergunta, então todo mundo que nasceu da sua geração viveu as mesmas coisas, passou pelas mesmas coisas? Não. Por quê? Porque depende também, as questões que são a temática da sua vida vão depender em que casa do seu mapa astral que estava Libra. Então, no meu caso, estava na casa 3, né? Minha infância, então, foi uma coisa de casa 3, né? Só que eu também tenho um Mercúrio retrógrado ali. Então, a casa 3 é uma casa de comunicação. Libra é muito bom também nessa parte de comunicação. Mas aí, essa parte da minha infância, se eu pensar bem, a comunicação realmente foi um ponto, foi uma temática muito importante para mim nessa fase da minha infância. Porque nessa fase da infância, eu poderia me lembrar que eu me comunicava muito bem, por exemplo, com os professores, mas não tão bem assim com as pessoas da minha idade, né? Até hoje são muito poucos amigos, né? Então, com pessoas mais velhas, eu às vezes me comunico muito mais do que pessoas assim da minha idade. Eu poderia dizer que eu tinha muito receio de comunicação, por exemplo, com o meu pai, medo, né, da autoridade e tal. E aí, por eu ter ali um Mercúrio retrógrado, eu estar aqui falando diante de um vídeo, isso é uma coisa assim, é eu me desafiando, porque o meu ponto forte nunca foi a fala. O meu ponto forte sempre foi a escrita, talvez inclusive por causa desse Mercúrio retrógrado. Eu me comunico muito melhor na escrita, porque eu consigo organizar melhor o pensamento na escrita e tal. E aí nessa altura eu escrevia poesia para o jornal, eu ganhava alguns concursos de poesia, etc. E então assim, eu posso ver que realmente foi nessa fase, né, de casa 3, né, de comunicação, que foi realmente houve muita interferência, digamos assim, libriana nessa fase. Aí depois de Libra vem o quê? Depois de Libra vem Escorpião, né? Então acabou a fase de Plutão em Libra. Entro eu em Plutão em Escorpião, aí eu já não sou mais uma criança, já sou adolescente, quase jovem, ou jovem até. E aí Plutão entra onde? Na minha casa 4. A casa 4 é a casa de quê? É a casa da família, ou seja, alguma coisa ali ia morrer para nascer outra, né? Então, morreu a criança ali de Libra, nasceu a adolescente em Escorpião numa casa 4, onde a questão familiar, as questões familiares seriam o ponto central desse ciclo da minha vida, né? Tipo, naqueles, sei lá, quantos anos que ficou ali em Escorpião, alguma coisa em relação à família iria acontecer que ia, tipo, modificar tudo. O que aconteceu? Eu saí de casa. Saí de casa com 17 anos. Então, assim, isso foi uma modificação total, né, de vida. Depois, acabou Plutão em Escorpião, entramos no quê? Depois Escorpião vem o quê? Vem Sagitário, e aí vem o quê? Onde que eu estava aqui, né? No meu mapa, né? Não quer dizer que no mapa de vocês é igual. No meu mapa, o meu Sagitário, eu também tenho Lua em Sagitário, então eu me identifico muito com Sagitário. O meu melhor eu é sagitariano. Onde que estava? Estava na minha casa 5.
Sagitário é conhecido como o estrangeiro, então tem muito a ver com viagens para o exterior, como tem a ver com aprendizagens de idiomas e tal. E o que aconteceu comigo na minha casa 5, justamente na casa 5, com o Plutão em Sagitário? Eu fui para fora do Brasil, coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer comigo na minha vida. E por que na casa 5? Na casa 5, a casa 5 é a casa da criatividade e dos prazeres. Então foi assim, foi a fase mais feliz da minha vida. Foi essa fase. Se meu Plutão em Sagitário talvez não tivesse caído na casa 5, mas talvez em outras casas, coisas diferentes iriam acontecer, entendeu? Então tem a ver com a casa e tem a ver com o signo também, que signo está exatamente ali naquela casa, né? Por exemplo, se na casa 5, se Plutão estivesse passando, por exemplo, por Leão, talvez eu estaria vivendo coisas artísticas, sei lá, estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje, né? Artesanato, essas coisas todas, sei lá o quê. Mas sem ter que ir pra fora, sabe? Então, assim, tudo pra mim, quando eu começo a ver o meu mapa e começo a ver onde Plutão estava, qual foi a marca principal do que aconteceu comigo em cada fase, eu vejo que faz completo sentido. E aí, depois de toda essa fase feliz e maravilhosa em Sagitário, Plutão entrou em quem? Capricórnio, que é o conservador, que é o retrógrado, que é o que tradicional, né? Até o careta, digamos assim, perto do Sagitário, Capricórnio é o careta. E ele entrou na casa 6, na minha casa 6, que é a casa da rotina do trabalho. Então houve morreu de novo. Morreu a pessoa feliz, livre, ulalá, que estava, sabe, muito livre lá fora, para nascer uma pessoa que volta, né? O retrógrado do Capricórnio, né? Aquele que volta para trás, né? Que volta para trás no sentido de ser conservador, né? Que não é progressista, digamos assim. Aí volta eu para as minhas raízes. Muda tudo na minha vida, muda toda a minha rotina, muda trabalho, muda tudo. Não tem nada aqui que eu vivo aqui que seja parecido com aquilo que eu vivi quando eu estava em Sagitário. Até as questões, as aspirações, tudo é diferente. Então, é uma casa de rotina, uma casa de trabalho e uma casa de saúde também. Foi com Plutão em Capricórnio que também tive questões, né, psicológicas, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia passar por essas coisas e tal, tudo. E tem a ver com saúde. Por quê? Porque foi cair justamente esse Plutão em Capricórnio, foi cair nessa casa da saúde, na casa 6. Então, assim, nossa, quando eu penso em tanta coisa que aconteceu, sabe, nesses últimos 15, 16 anos, aí eu fico vendo, assim, cada fase como se fosse, assim, morrer e agora eu sou outra pessoa, tô vivendo outra vida completamente diferente da que eu tinha anteriormente. Só que é tudo na mesma vida física. Então, assim, Plutão em Capricórnio pra mim foi péssimo. Mas péssimo principalmente pelo fato de que a minha alma não. A minha alma é muito livre. Então, assim, foi bem puxado e aconteceram muitas coisas, muitas coisas, assim, pesadas aqui pra mim. Não sei se eu já contei, sempre conto muito por cima, né? Eu não voltei pro Brasil porque eu queria voltar pro Brasil. Eu não queria voltar pro Brasil. Eu não falava em momento algum, quero voltar pro Brasil. Não era meu sonho voltar pro Brasil. Eu meio que fui manipulada, muito manipulada. Coisas emocionais que me manipularam a voltar pra cá. Mexeram muito com aquela questão da minha culpa. No sentido assim, cara, tenho que voltar, querem que eu volte. Várias situações aconteciam, fazendo com que, se eu não voltasse, eu me sentia uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta. Eu me sentia mal por ser feliz lá, sabe? Então eu pensava assim, nossa, o Brasil é tão, né, aqui
nós temos muitas questões muito graves aqui, muito sérias, e principalmente em relação a desigualdades, coisas assim. Então eu me sentia culpada por estar bem, sabe, fora, e aí várias outras coisas. Eu vim pra cá pensando assim, ok, você é altruísta fazer isso, voltar pra cá. Então eu vim pra cá muito mais pela manipulação, né, sendo manipulada a vir, a ter que fazer a coisa certa, mas não a coisa que eu queria fazer, sabe, meio assim. E aí vim, mas não, nunca foi o que eu quis, voltar pra cá. Mas tem uma coisa também que tá na casa 6, né, que é os animais de estimação. Os animais de estimação é uma coisa de casa 6. E é engraçado que nunca em outro período da minha vida eu quis ter animais de estimação. Cheguei a ter, assim, meu pai tinha uma cachorra lá, mas todos os anos que eu morei fora e tal, eu nunca quis ter um cachorrinho. Nunca quis. E aí justamente quando chega na casa 6 que eu vou ter cachorro. Então, assim, são vidas, como se eu estivesse falando, quando eu falo de mim, quando eu vejo o percurso, é como se eu falasse de pessoas completamente diferentes, porque em cada fase eu estava vivendo coisas completamente diferentes. E aí qual é o babado? O babado é que acaba, a fase vai acabar, uhul, o ciclo vai acabar, né? E aí a gente vai entrar com o Plutão em Aquário. E no meu caso, vai entrar na casa 7. Qual é existe uma ironia da casa 7, sabe? Porque a casa 7 é conhecida assim. A casa 7, se você tiver o Plutão na casa 7, todo mundo fala que quando o Plutão entra na sua casa ali, na casa 7, imagina que você casou no ano passado. Possivelmente Plutão, o signo onde estava, no caso, imagina, se foi ano passado, foi Capricórnio, né? Então, possivelmente, você tinha Capricórnio na casa 7 e aí você casou. Ou digamos que você se separou. Tem a ver com essa casa 7. Então, o que se fala muito de Plutão resumidamente, de Plutão na casa 7, é isso, que quem tá casado vai se separar. Ou quem tá solteiro vai se casar, sabe? E aí, não exatamente, por exemplo, pode acontecer de não ser exatamente você tá casado e não ser exatamente uma separação, mas acontecer alguma coisa assim de muito, não vou dizer devastador, de muito transformador, que faça com que haja uma ruptura, que tenha que morrer alguma coisa nessa relação para renascer outra. Então, assim, pode ser que você fique com a mesma pessoa, mas que alguma coisa ali tenha que morrer quando chega o Plutão ali na sua casa 7, para que algo renasça. Porque o Plutão é sempre assim, ele chega destruindo tudo, ele coloca tudo no chão, para depois você ser a fênix e surgir das cinzas numa outra realidade, numa outra perspectiva de tudo, sabe? Então, é assim, como todas as coisas fizeram sentido até aqui, então agora como vai entrar, agora é Aquário, né? Aquário é minha casa 7, ela pega a minha casa, um pedaço da minha casa 7 e também um pedaço da minha casa 8. Então, assim, eu fico naquela coisa de observação, sabe? Porque, assim, não é uma questão pra mim, sabe? Eu amo muito a minha liberdade. E é até interessante, porque Aquário é o signo da liberdade, né? Amo demais a minha liberdade, mas aí eu fico observando, sabe? As coisas, os acontecimentos. Tem certas coisas, assim, que não são sonhos, não são desejos, mas se acontecer, tudo bem, não dependo disso pra ser feliz, mas se acontecer, tudo bem. É mais ou menos isso. Tipo assim, na minha lista de prioridades, essa questão nem está na lista, sabe? Tipo assim, nem está. Mas eu deixo muito a vida, assim, eu me abro muito para o que a vida tem a me oferecer, digamos assim.
E aí, só que aí eu tava pensando, né? Porque aí tinha um astrólogo que falou isso, ó, quem tiver casado vai separar, quem tiver solteiro vai casar. E fudeu. Mas aí eu tava pensando assim, mas aí depois chega a minha casa 8. O aquário vai andando, né? Os graus, né? Vai chegar uma hora que meu aquário vai entrar pra casa 8. Casa 8 é casa de morte e transformação. E essas mortes podem ser tanto físicas quanto simbólicas. Eu falei assim, legal. Aí então quer dizer que eu vou encontrar o amor da minha vida, eu vou me casar com ele. E aí depois ele vai morrer. Vai chegar na minha casa 8, eu vou ficar viúva. Ou então eu que vou morrer ali na minha casa 8. Eu falando muito na zoeira, analisando ali o meu mapa. Só que, claro, também pode não ser isso. Pode ser que ali quando eu chegar ali na minha casa 8, coisa que vai demorar mais de 10 anos, 15 anos, 16, porque agora Plutão vai ficar 20 anos aqui em Aquário. Pode ser que quem morra são os meus cachorros que chegaram na minha vida, né? Quando eu tava com Plutão em Capricórnio, né? No início de Plutão em Capricórnio, foi quando meus cachorros chegaram. Eles já estão com 10 anos, né? Se eles durarem 20 anos, né? Tem cachorro que não chega nem a durar isso. Pode ser essa a modificação que vai... Isso é o mais concreto, né? Aquilo que a gente pode prever, né? Que vai ser a dor que eu vou passar quando eu perder os meus cachorros. Isso, então, possivelmente vai acontecer quando, daqui a alguns anos, passando os graus ali de Aquário, quando eu sair da casa 7, que a temática é essa, né, do relacionamento, e entrar para a casa 8, que é a temática da transformação, de morte e transformação. Já parou para pensar que a gente não vai ter tempo nessa vida para passar por todas as fases de Plutão? Porque nossa mandala tem 12 casas. Mesmo que Plutão ficasse só 12 anos em cada casa, a gente precisaria viver 120, 144 anos para poder passar por todas as fases. Então, né, eu nunca vou ver, por exemplo, porque vamos entrar agora em Aquário, né? Depois, aí vai demorar uns 20 anos, daqui uns 20 anos, aí a gente entra em Plutão em Peixes. Aí depois, sei lá quanto mais tempo que ele vai ficar em Peixes, aí entra em Áries. Aí sei lá mais quanto tempo que ele fica em Áries, aí vai entrar em Touro. Cara, aí eu contando esses anos todos aí, né, eu já morri. Entendeu? Tipo, né, eu não vou chegar a ver talvez um Plutão em Câncer, sabe? Não vou, porque eu já vou ter morrido, né? Então, assim, então dependendo de onde você nasceu, em que parte que você nasceu ali, onde estava Plutão, né? Porque que uns vivem certas coisas e outros vivem outras? Porque cada um nasceu num pedaço ali dessa mandala e não vai ter tempo para viver todas as outras coisas, porque a gente vai morrer antes disso, né? É bem interessante, é bem interessante. Mas ou eu vou parar com esse papo de doido aí, porque a cabeça começa a pensar muita coisa. Mas vou ficar por aqui, amanhã a gente se encontra no próximo vlog. Tchau, tchau.